Crede no Senhor, estarei seguro. estarei seguro. Em vossas ofertas e prosperarei. Tu crês? Eu ouvi uma profecia lá que o anjo vinha descendo com os suprimentos para os seus fiéis. Amém? Então não estou preocupado se vai faltar alimento no mundo. Na minha mesa não vai faltar. Aleluia, Deus. Afinal de contas, o Deus de Elias vive. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Santo É, Senhor. Onde está a promessa de 1000 cair ao teu lado? 10.000 à tua direita e tu não sejas digno. Esta promessa está diante de ti. Se tu creres, então creia, somente creia.
Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Deus. Ó Deus, Deus da geração. Aleluia, Deus. Jesus Cristo vem breve. Olha as glórias sobre todas, Jeová.
2033. O que vai acontecer em 2033? Ninguém sabe. 2033 começa, 2030 a igreja começa uma grande tribulação. 2033 a gente volta para reinar por 1000 anos, amém? Este mundo vai ficar assustado. Você sabe, tem várias pessoas aí do bairro acompanhando nossos trabalhos, não que eu queira, porque o bairro Santo Cristo já está perdido. O bairro Santo Cristo foi o primeiro chamado a uma glória. Quando Deus me enviou para este lugar, eu estava num lugar a alguns quilômetros daqui, e um profeta, não sei o nome, nem conhecia, e ele disse para mim: olha, assim te manda dizer o Senhor, vai para a tua casa e funda a minha igreja. E o profeta disse assim: eu vejo, imagina, o homem não podia imaginar o que era isso aqui. Ele disse assim: eu vejo como no alto de um morro, um local alto, e quando se olha lá de cima para baixo, se vê vários pontos brancos, luminosos, de vidas que serão alcançadas, e eu vejo também uma grande rede nas tuas mãos. Assim foi a profecia, assim eu vi. Fundei a igreja, acho que só depois de um ano buscamos em Deus o nome, mas fundei a igreja falando verdades que esse povo daqui nunca tinha ouvido, mostrando um Deus que eles nem sonhavam que existia, verdadeiramente, como diz Paulo, um Deus desconhecido. Eu apresentei para assembleianos, batistas, um Deus muito superior a tudo que eles pudessem ter imaginado, um Deus de valentes, um Deus de corajosos, um Deus que chama os seus servos sem esquentar a cabeça se vai morrer ou se vai viver, porque na mão dele está a vida e a morte. Amém? E aí viemos para este lugar e Deus fez maravilhas. Se alguém não tinha acesso, não tinha como saber esse lugar, Deus falou assim: olha, vou trazer uma surpresa para vocês. Deus nos trouxe a rádio, e quando a rádio foi trazida, eu não queria me envolver com isso, eu já tinha trabalho demais, a igreja pequena, eu já tinha trabalho demais, e Deus falou que quando o homem veio com a rádio: olha, tem uma proposta aqui de uma rádio, como montar uma rádio, é a coisa mais simples, meu irmão, eu monto uma rádio em 5 minutos, se é que chega tudo isso, eu monto uma rádio em 5 minutos, se é que chega tudo isso, que a experiência de vida, né, nos ensina. Então, no começo tudo foi muito difícil, hoje as coisas são muito fáceis, muito fáceis. Então eu já tinha muito trabalho, eu até questionava, eu dizia assim: como podem esses pastores dizer que tem igreja e ainda ter trabalho secular? Eu questionava, eu dizia: como que eles conseguem isso? Eu tinha uma igrejinha com 15 membros e eu não tinha tempo para mais nada. O ministério me sugava por inteiro, de manhã, tarde, noite e madrugada. Quantas e quantas madrugadas. Deus falou que seria assim, assim foi. Eu questionava: como que esses homens conseguem trabalhar na igreja, ser pastor, e ainda assim uns trabalham na Vale, outros têm empresa, outros, como que eles conseguem isso? Eu questionava muito. Mas eu descobri depois que eles nunca foram pastores, eles foram apenas empresários. Empresário, o negócio do empresário é cuidar de dinheiro. Então, quando houve essa chegada da rádio, um antigo advogado, conhecido nosso, diácono de uma igreja, enfim, naquele tempo da evangelização ainda, ele chegou e disse: ó, tem um projeto para vocês. Eu falei: tá, no final do culto a gente conversa. Quando acabou o culto, eu fui conversar com o homem e falou assim: tem um projeto de uma rádio, como a rádio funciona e tal, então passou todas aquelas dicas. Eu falei assim: não, irmão, para não dizer não para ele,
porque eu nunca gostei de dizer nem sim, nem não, sem primeiro ouvir do Senhor, para não dizer logo de cara um não para Ele, que a minha vontade já era dizer um não. Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, eu vou orar. Amanhã eu dou uma resposta para o irmão, tenho o telefone do irmão, eu ligo para o irmão. E aí eu estava lá, onde eu estava morando nessa época, lá em Tomás Coelho. E aí eu disse, vou orar sobre aquele projeto. Irmãos, eu acho que eu nem cheguei a dobrar o joelho por completo. Falei, Senhor, quando eu fui dobrando o joelho, fui dobrando o joelho. Senhor, aquele homem trouxe aquele projeto, é da vontade do Senhor. Acho que eu nem cheguei a encostar o joelho no chão. Eu ouvi uma voz que dizia assim, esta é a promessa que eu falei que tinha até o meio do ano. Esta é a surpresa. Promessa, a surpresa. Aí aquilo me gelou. Eu passei de mão no telefone e falei assim, se o irmão quiser levar no próximo culto lá, pode levar que nós vamos botar o projeto para adiante. Mas eu sabia que eu ia ter trabalho e mais trabalho. E tive trabalho. Eu comi poeira, eu calejei as mãos, eu passei uns apertos para poder hoje chegar aqui e dizer assim, eu faria tudo de novo por ti, Senhor. E Deus mostrou quando nós começamos com essa rádio, chamada Rádio Comunitária, Deus mostrava várias pessoas entrando no ministério, carregando a antena da rádio na mão. Ou seja, pessoas que viriam, que Deus traria para o ministério através da rádio. Não sei se ainda tem alguns sobreviventes dessa época por aqui, né? Tem. Olha lá, o Afonso, Cícero veio nessa época? Cícero, Reinaldo também? Mãe, não trouxe só coisa boa, não. Então, teve uma coisa aqui, alguém? E tem várias pessoas aí que vieram da época da rádio. Então, veja, aí as pessoas dizem assim, não, é rádio clandestina. Irmão, clandestino e fora da lei é o que tu faz fora da direção de Deus. Amém? Te digo mais, o meu sonho era voltar com a rádio. Porque nós trabalhamos na época com um amplificador, não, transmissor que chama, nós trabalhamos na época com um transmissor de 100 watts. E o transmissor de 100 watts, ele atravessava toda a ponte Rio-Niterói. Tinha pessoas lá, a ponte são 13 quilômetros, né? Tinha pessoas do outro lado da ponte Rio-Niterói que nos ouviam com um transmissor de 100 watts. Hoje, se Deus desse a direção, se Deus me permitisse, se Deus pensasse em falar assim, eu dizia, tá, obrigado, Senhor, já saía correndo para montar a rádio. Mas hoje eu colocaria nela um transmissor de 1000 watts. 1000 watts. Não seria mais um transmissor de 100, seria de 1000. Até preço eu vi. Falei, Jesus, olha que moleza. Porque hoje eu já falei, o ministério aqui não é pobre. Nosso ministério não é pobre. Deus suscita recursos e vai suscitando, e a obra vai sendo feita graças a Deus. Amém? Deus é tremendo. Deus faz as coisas chegarem onde a gente menos espera. E com esses 1000 watts, eu não sei nem aonde nós chegaríamos. Mas naquela época nós dávamos endereço, dávamos telefone e um monte de coisinha. Essa agora não, essa seria mesmo clandestina, com toda a esperteza que eu adquiri de vida. Eu meteria essa antena tão escondida que até eu ia ter dificuldade de achar. No alto de um buraco do morro, numa cratera, e só o MP3 rodando com as mensagens, arrebentando e dando apenas o site. Mais nada, o site. E até gente batendo aqui, sei lá, Federal, a Anatel. Você tem uma rádio? Eu vou beber uma água. Tu entra e procura isso. Se tu achar, não ia ser aqui a rádio. Não ia ser aqui. Um buraco lá dentro da Rocinha, um buraco dentro do Vidigal, um buraco mesmo, irmão. O negócio primeiro levanta as paredes, depois bota a antena, que ninguém enxerga nada. A antena jogando para cima. Sabe como é que funciona a antena de rádio? É como aqueles fogos de artifício que tu explode.
e ele chega lá em cima, ele abre assim. Assim que funciona a antena de rádio. Ela não irradia assim, horizontalmente. Ela manda as coisas por cima e cobre uma área, assim, então não precisa se preocupar. Mas nós aqui somos servos e não senhores. Então, enquanto Jesus, particularmente eu acredito que a rádio nunca vai voltar. Vai ser a minha vontade que vai ter que ir comigo para a glória. Porque eu acredito que realmente Jesus encerrou o projeto da rádio definitivamente. Eu acredito, eu acreditar não significa que e acabou a história. Todos nós acreditamos em alguma coisa, amém? Mas a última palavra vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Aumenta um pouquinho para mim. Então é isso que nós estamos pleiteando, né? Então, quando a rádio foi implantada, Deus alcançou todo o Santo Cristo. Mas Deus depois falou aqui nesse lugar que as pessoas do Santo Cristo não honraram o seu chamado, não honraram os seus projetos. Deus bateu na porta, Deus entrou em casas, Deus fez pessoas terem visões enquanto ouvia a rádio. Deus fez pessoas serem curadas enquanto ouvia a rádio. Deus fez pessoas serem libertas de demônios enquanto ouviam a rádio. Eu tive todos esses testemunhos. Pastor, eu tinha um problema. Pessoas ligavam para pastor, eu tinha um problema. Todo mundo dizia que era demônio, e eu sabia que aquilo era demônio também. E eu estava ouvindo a mensagem tal, que acabou de tocar aí na rádio, e eu vi uma sombra negra fugir de mim, saiu correndo durante a mensagem. Aleluia, Deus. Então, irmão, Deus fez tudo isso no bairro de Santo Cristo em adjacência, mas eles não quiseram. Mas, como Israel não quis, Deus se voltou para os gentios de longe. E é por isso que hoje nós temos aqui pessoas de Campo Grande, gente de Campo Grande, gente de onde? De Bangu, quem mais? Vila Malqueiro. Onde esse rapaz é? Belfor Roxo? Tem no mapa? Ninguém sabe onde é esse nome. Pois é, irmão, só Jesus. Mas enfim, né, quando tem a rádio, tinha o André lá, e o André encheu o Alexandre de apostila, sei lá o que. Teve a apostila que ele achou, né, dentro do trabalho. Achou, o cara deu mole lá e achou a apostila. O cara não ia usar mesmo, já estava com o camarada, não ia usar, estava jogada lá e foi encontrou. Fazer o quê? Bem-aventurado esse achado. Jesus tem todos os caminhos que ele bem quiser, irmão. E as pessoas, encontrei, há um mês atrás, encontrei alguém. Pô, tinha apostila lá não, no ministério? Emprestei a minha, não me devolveram mais. É sempre assim. E não tem mais apostila. Não senti mais essa liberdade de fazer mais apostilas do seminário, porque os seminários já estão todos gravados. Quem realmente quiser, vai lá e ouve. É melhor do que ler. Mas muita gente quer a apostila toda escritinha, sabe para quê? Embora esteja na internet, você vai olhar e vai achar. Muita gente quer escritinha para se exibir, dando aula, decorando coisinha. Irmão, a palavra de Deus não é para se exibir. A palavra de Deus é para você saber o caminho pelo qual você vai glorificar e adorar a Deus. A palavra de Deus não é para você se exaltar com ela, não é para você se destacar com ela, não é nada disso. Quando Deus quer te destacar, Ele te destaca, Ele faz o que quiser na sua vida, mas você nunca pode perder o manto, as roupas de servo, apenas servo. Não importa que por fora te vejam cheio de ouro, cheio de prata, coroa, manto, por dentro você é apenas servo. Se você deixar as vestes bonitas, os engrandecimentos que Deus faz de você na frente de todo mundo, se você deixar isso entrar, já era, tu está ferrado. Ande simplesmente como alguém que quer servir a Deus, como um escravo de Deus. Deus, me deixa limpar o banheiro da tua casa. Deus, me deixa varrer o chão da tua casa. Deus, conta com a minha vida para alguma coisa, me dá a graça, me capacita. Essa é a nossa luta. Essa é a minha luta até hoje, meu irmão. Essa é a minha luta até hoje. Deus tem falado que eu sou o número 1, que eu sou o homem mais importante do mundo para Ele, que eu sou o único.
Eu sou o único disso, o único daquilo. Meu irmão, eu ouço tudo isso e digo: Jesus, louvado seja o teu nome, mas dentro de mim eu sou apenas servo, miserável, carente da graça de Deus. É assim que eu verdadeiramente sou. Essa é a minha essência. Embora eu sei que o que Deus tem feito no mundo espiritual, pelas coisas que Deus tem feito, puxa vida, pelas coisas que Deus tem falado. Então, meu irmão, o bairro de Santo Cristo foi o primeiro a ser chamado. Deus mostrou isso desde o começo, quando me mandou vir fundar a igreja. Mas eles não quiseram. Mas agora eu estou ouvindo aí. Estou ouvindo rumores e mais rumores. Mas eu não faço nenhuma questão. Agora, não faço nenhuma questão que ninguém de Santo Cristo venha entrar aqui. Na verdade, eles estão até ouvindo, eu dou preferência que não venham, porque o tempo deles já acabou. E horrenda coisa é o que vem pela frente para aqueles que não fazem, para todos aqueles que não fazem parte da geração de Jesus Cristo e para aqueles que não têm justiça e verdade em sua vida, para alcançar misericórdia nesse mundo que vem daqui até o fim, até quando Jesus voltar no Monte das Oliveiras. O que vem nesses 13 anos que faltam pela frente, só se a pessoa tiver fome e sede de justiça, mesmo que não conheça a geração de Jesus Cristo, para encontrar um pouco de misericórdia, mas tem que ter muita fome e sede de justiça e da verdade na sua vida, senão será massacrado. Mas não é massacrado simplesmente morto, não. Vai passar por maus pedaços antes da morte, porque Deus disse que tem uma grande contenda contra os habitantes da terra. Amém? Morreu o cara do Santander, o que? O dono? Morreu? Presidente do Santander? Não devia ter um bocado de ações para ser presidente, né? Os capetas usam a ação dele. Como é que era o negócio que eles chamavam quando o Santander? Cultura, né? Botou aquele bando de viado lá nu e as crianças mexendo nas partes íntimas, dizia que era cultura, né? Eu nunca vi viadagem virar cultura, só nesse país mesmo. Viadagem virar cultura, aí ó, o endereço aqui todo mundo sabe. Querem me processar? Nunca vi viadagem ser cultura. Só um país de gente mesmo maluca, né? Mas eu estava revendo algumas profecias hoje, que Deus já vem falando há tempo, que ia massacrar o Brasil, ia massacrar os políticos e ia massacrar o sistema judiciário. E agora chegou a hora. Amém? O coronavírus não é como foi em outras ocasiões, um acaso. Nada no mundo é um acaso. Mas nós tivemos a peste bubônica, nós tivemos a peste negra, nós tivemos a tuberculose, nós tivemos várias coisas em épocas em que os homens estudaram, desenvolveram ciência, antibióticos, penicilina e coisas gloriosas, as vacinas, e venceram o vírus. O coronavírus não pode ser vencido por vacina. O coronavírus é um projeto original de Deus. Existem coisas que Deus usa, elas surgem e Deus usa. Como, por exemplo, Satanás se rebelou. Era projeto de Deus? Não, não era. Deus nunca criou ninguém para se rebelar contra o seu próprio nome. Satanás se rebelou e Deus o usou. Amém? Para provar o homem. Ele se apresenta diante de Deus e Deus diz para ele: tu viste meu servo Jó? Homem íntegro, eternamente, reto a Deus, enfim, desvia-se do mal. Ah, então vai lá, prova ele, tenta ele, toca em tudo que ele tem. Deus usou o diabo uma vez que ele se rebelou. Isso aí veio de uma ideia secundária, não primária. Os vírus que surgiram na história da humanidade, posso crer que Deus tenha usado deles para muitas coisas. As tsunamis, algumas delas originais, como nós vimos aqui no ministério, mas agora, o coronavírus é um projeto de Deus. Ninguém encontra vacina, ninguém detém esse vírus. Ele tem um projeto com esse vírus, e esse vírus só sairá da terra, se é que vai sair da terra, por um projeto de Deus, do jeito que ele veio, e Deus decidir, vai levar.
Se Deus não decidir por fim nesse vírus, ninguém vai achar vacina. Ninguém vai, deciframos o genoma do vírus e vamos fazer a vacina. Quem escutou isso? Escutaram, né? Então, cadê a vacina? Enquanto que o vírus veio do Japão de um jeito, quando chegou no Brasil ele já era outro. Já estava de outro jeito. E a cada instante eles ficam mais desesperados. Só que eles não querem admitir, olha, o vírus muda a cada estação e nós estamos perdidos. Não querem admitir. O coronavírus é um projeto do nosso Deus. O coronavírus é fruto das suas orações com fome e sede de justiça. Tu não orou contra o Santander? Tu não viu o resultado pelo vírus que o nosso Deus trouxe? E eu falei, continuo falando, aquele que está debaixo das asas do Altíssimo pode respirar fundo. Não importa que o teu vizinho esteja contaminado, que no mercado todo mundo esteja espirrando, máscara, sem máscara, não interessa, você vai ficar de pé. E todos aqueles que zombarem desta palavra, Deus, que o vírus os alcance, e que eles se vejam caídos e vejam que geração Jesus Cristo está de pé, porque o vírus é um projeto de Deus. Então, meu irmão, que você tenha a palavra afiada na língua, afiada, palavra na ponta da língua. Quando alguém disser, a tua igreja falou isso, é isso aí, quer botar a tua vida à prova? Estamos na rua, será que tem um vírus aqui entre nós? Quer botar a tua vida à prova? Faça desafio, porque Deus vai fazer a diferença do que serve e do que não serve. Aleluia, Deus. Vai ser exatamente assim. Vamos adorar a Deus? Helene, vamos adorar a Deus? Vamos.
36.
Apocalipse, capítulo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas. Porquanto o tempo desses eventos está às portas. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sépulcro Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança da fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém, irmão Clóvis? Irmãos, nós temos que verdadeiramente andar por fé. Aquilo que você já ouviu não pode mais escapar da tua alma. Aquilo que o Espírito Santo já te testificou. Você tem que ser um baú, uma arca de Deus. E quando as coisas caiam no teu espírito, você não pode mais deixar que sejam arrancadas. Porque podem ser arrancadas, amém? Jesus ensinou a parábola da semente. A semente é a palavra, mas haviam várias situações. A semente, que é a palavra, caiu numa terra seca, a semente caiu à beira de um caminho, e as aves, que Jesus disse representar seres das trevas, vieram e comeram. A semente caiu entre pedras, a semente caiu entre espinhos, e os espinhos, Jesus disse que são os cuidados do mundo, ou seja, aquele cuidado que a pessoa tem com a sua vida. E esse cuidado não é cuidado, aí é medo, o medo que a pessoa tem com a sua vida, o medo de perder, o medo de não conquistar determinadas coisas, o medo de perder uma amizade, o medo de perder uma riqueza, o medo de perder uma empresa, o medo. Tudo isso aí, todos esses medos são os cuidados das pessoas. O medo de passar fome no amanhã. Ou seja, então quem tem medo de passar fome no amanhã, a pessoa tem um projeto na sua alma. Qual é o projeto? Ajuntar riquezas, porque é a riqueza que vai lhe garantir que no amanhã não vai estar bem. Esse é o ponto de vista do ser humano. Quando criados meus celeiros, agora, folga minha alma, pois tens em depósito bens para muitos dias, muitos anos. Mas naquela noite, aquilo para o qual ele não havia se preparado, foi o que bateu na sua porta. Não foi a fome que bateu na porta do homem que ampliou os seus celeiros. Não foi a doença. Não foi a doença que bateu na sua porta. Não foi a guerra. Foi Deus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Quem pode pedir a alma de um ser humano?
Então quem bateu na porta dele? Deus. Louco, esta noite pediram a tua alma. E tudo isso que tu preparou serviu para quê? Então, nós temos que andar por fé. Quando você ouve alguma coisa, irmão, que você sabe que ouviu de Deus, e o Espírito Santo é que testifica as coisas que ouvimos de Deus, você não pode deixar estas coisas escapar de você. Você tem que saber preservá-las na tua alma. Talvez não com todas as palavras, você possa não lembrar das verdades com todas as palavras, todas as frases que você ouve ao longo de décadas. Não, você não vai lembrar. Isso só o Espírito Santo é que traz do seu espírito à sua mente. Ele é que faz essa obra, te traz à memória as coisas que te dão esperança. Mas o conceito daquilo que você ouviu, isso você pode guardar. Você pode não lembrar que Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode não lembrar desta frase se você não a decorou, mas o conceito desta frase você não esquece nunca mais se você não quiser esquecer. O conceito, a contextualização da frase de que Jesus é o único caminho para o céu, isso você não esquece nunca mais, a menos que você realmente queira esquecer. Não quero nem saber de Jesus. Acabou. Você não lembre das frases, existe um contexto que fica na sua mente, e é isso que você tem que lutar, perseverar. Imagina aqui, olha, veja se não são as maiores dificuldades que nós temos visto as maiores glórias. Daniel disse: o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Mas ele estava onde? Dentro de uma cova, rodeado de monstros. E como que Daniel ia permanecer firme ali? Crendo em coisas que estavam guardadas no espírito dele. Tipo, não é nessa frase, quer vivamos, quer morramos, mas quem escreveu essa frase foi Paulo. Porém, o conceito disso já estava dentro de Daniel. Quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. Quando o rei vem tentar livrar Daniel, ele tem um conceito de estar diante de Deus tão forte que ele diz assim: não, tu és rei. E ele amava o rei. Tu não pode voltar com a tua palavra atrás. E eu também não vou voltar com a minha. Eu também não vou voltar com a minha atitude. Então, para que tu, rei, não fiques desonrado, cumpre a tua palavra. Deixa eu entrar na cova dos leões. Eu imagino que Daniel não sabia que aquilo ia acontecer. Quando o rei de madrugada vai lá: Daniel, Daniel, o Deus a quem tu serves continuamente, será que ele pode te livrar, Daniel, dos leões? Daniel! E aí Daniel grita: Rei! Como é que era a expressão que usava? Rei, vive eternamente. O meu Deus já enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque eu fui achado inocente diante dele. Então, Daniel não entrou naquela cova sabendo que seria livre do poder dos leões. Não, mas ele entrou naquela cova com a fé suficiente para que, quer ele lá morresse ou de lá saísse, a vida dele com Deus permaneceria. Amém? Esse é o conceito que eu falo, que nós precisamos guardar coisas na nossa memória. E quanto mais as nossas situações são difíceis, quanto piores os nossos desertos, mais nós vemos Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, como se chamam eles? Ananias, Misael e Azarias. 3 jovens judeus, companheiros de Daniel. Quando vem a lei do rei, que todo mundo tinha que adorar uma imagem lá, das quantas, tal, e eles não se curvam e foram fofocar para o rei.
Sempre vai haver alguém para fofocar. Tu não tem que esquentar a cabeça. Estão falando o que de você? Não interessa o que estão falando de você. O que teu Deus diz a teu respeito, isto é que interessa. Aleluia, É aí Deus. que tu tem que se corrigir, é aí que tu tem que se humilhar, ou é aí que tu tem que dobrar os joelhos e dizer: poxa, Jesus, obrigado, porque o Senhor está me vendo, a minha luta, Ele está me achando reto diante do Senhor. Deus, me dá força para que eu seja reto, fiel todos os meus dias. Essa é a nossa luta, é a minha que tem que ser a sua. Aquele que está de pé, então estar de pé hoje não significa estar de pé amanhã. Você tem que lutar para estar de pé sempre. Se você esmorecer na palavra, na caminhada cristã, que é na palavra, que é na oração, que é na vigilância, que é no testemunho, se você esmorecer nisso, acabou, meu irmão. Você entrou nessa igreja de pé, quando você saiu, você está caído. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entram em uma fornalha. E quem foram aqueles homens de fé antes da fornalha para os homens que foram transformados depois da fornalha? Se você fugir da fornalha, tu nunca conhecerás o quarto homem, da maneira como aqueles homens conheceram, tão intimamente, que o rei olha e diz assim: ei, nós não somos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Sim, rei, mas eu estou vendo 4 homens soltos, passeando no meio das chamas. Não tem ninguém colhido em campo, não é nada disso. Eles estão o quê? Passeando no meio da fornalha. É isso que tu tem que fazer quando a fornalha vier na tua vida: passear no meio dela e contemplar a experiência que Deus está te dando. Passeie no meio da fornalha. Mas eu estou vendo 4 homens lá. É mesmo? Tem? É. E um é diferente. Ele é. O rei não sabia. Imagina que expressão o rei ia usar. Nunca leu Bíblia? Um é semelhante ao Filho dos deuses. Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para fora. Saiu Sadraque, Mesaque e Abednego. E o quarto homem? Não saiu? Não, o quarto homem está esperando os próximos dentro da fornalha. Ficou lá. Quem quer conhecer o quarto homem? Aleluia. Ele está lá dentro da fornalha. Engrandecido seja o teu nome. Santo Deus. Santo e exaltado seja o teu nome. Aleluia, Quer assombrar Deus. o mundo? Quer assombrar o mundo? Entra na fornalha. Aleluia, Deus. Quer mostrar para o mundo o poder do teu Deus? Deixa te jogarem na cova dos leões. Como disse Jesus, não tema aos homens que depois de matar o corpo não podem fazer mais nada. Tema antes a Deus, que depois, além de matar o corpo, pode lançar a alma e o espírito no inferno. Para quem é o teu temor? É a Deus? Não é uma fornalha. Você não teme uma fornalha. Você não teme uma cadeia. Você não teme uma chicotada. Você não teme uma guilhotina. Você não teme cadeira elétrica. Você não teme a morte. Você não teme a nada. Porque quem anda com Deus não tem medo de nada. O verdadeiro amor Lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu vou te perguntar: você conhece o verdadeiro amor? Irmão, não tem jeito. Olha o que acontece com João. Se não foi, nós temos o livro de Apocalipse. E não é graças a João, simplesmente, mas graças à extradição, às cadeias de João. Dizem os historiadores, que eu não sou nada de um historiador, longe de mim tal coisa. Eles dizem que Patmos era uma rocha
no meio do oceano. Era uma ilha, mas era uma ilha rocha, só tinha rocha nessa ilha. Era a pior prisão que Roma tinha, era Patmos. Pior prisão. Ninguém escapava, porque é oceano para toda a volta. Ninguém escapava, nem tentava. Só quem queria se suicidar, ele pulava de lá de cima e morria no mar. Os tubarões faziam o resto do serviço, sem muito esforço. Patmos era uma prisão terrível, horrenda. Quando virá a revelação de Deus na tua vida? Quando você estiver na bonança, na sombra e na água fresca? Você gosta de um livro chamado, ou um filme que muita gente... Teve alguém que disse para mim, acho que foi o irmão Romo, assistiu o filme não sei quantas vezes ele falou que assistiu o filme? Você gosta do Peregrino? Você sabia que o Peregrino foi escrito por um cara dentro da prisão? Ele escreve a respeito dele mesmo? Parece que ele mesmo escreve, alguém escreve. Enfim, foi a situação de um homem perseguido, aprisionado. O peregrino está aí, edificando vidas até hoje, atravessando gerações. Você gosta da história de Martinho Lutero? Conhece bem a história dele? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Aleluia. Nosso Deus é Deus dos montes. Mas eu diria que Ele é muito mais Deus dos montes. Aleluia. Porque mais não vale que se contempla que Ele é o Senhor. Aleluia, Deus. Fecha a boca dos leões, foi no vale. Esfria o fogo, foi no vale. Aleluia. O vale é um lugar de sofrimento. Você quer saber quem é Deus? Irmão, você não vai saber quem é Deus quando Ele disser assim, sai do Egito. Você vai saber quem é Deus quando Ele disser assim, pega a trilha, rumo a Canaã, mas vai pelo deserto. É no deserto que tu vai saber que o Senhor teu Deus providencia água da rocha, manda codornizes e maná. É lá que você vai saber que a nuvem protege o povo de Deus. Eita, aquela nuvem foi uma glória. Como aquele povo pode ainda continuar sendo pecador vendo aquela nuvem? De noite a nuvem saía ou se transformava, eu não sei, e mudava de nuvem para uma coluna de fogo. Irmão, no deserto, isso nós sabemos, está aí as pesquisas, está na internet. No deserto, durante o dia, a temperatura chega tranquilamente a 60 graus de dia, e de noite ela chega a graus negativos. O deserto é um negócio que raríssimos animais sobrevivem lá, com técnicas de se esconder na areia, etc. Mas o ser humano não consegue sobreviver naquele deserto. E Deus, durante o dia, o sol que ia arrebentar com todo mundo, desidratar e acabar com as crianças, acabar com todo mundo, Deus coloca uma nuvem que cobre todo o sol, dá uma sombra imensa para milhares de pessoas. 1 milhão de pessoas, no mínimo, 2 milhões é o que dizem, tá? Vamos botar então pelo que diz, 2 milhões de pessoas cobertas por uma nuvem no deserto, e ninguém disse, puxa, que calor. Que a nuvem estava dando a sombra na medida certa. Vem a noite, aquilo se transforma numa coluna de fogo, que irradia, além de iluminar, porque é um breu no deserto, a noite é um breu, que se você colocar a mão assim na frente dos teus olhos, você não enxerga a tua mão. Você pode aproximar o máximo que você quiser, você não enxerga a tua mão, pois aquela coluna de fogo fazia o povo enxergar sem agredir as vistas, e ainda ela aquecia o povo por causa das temperaturas abaixo de zero que tem no deserto. Tu quer a nuvem de Deus? Deus, me dá a tua nuvem. Vai para o deserto. Deus da coluna de fogo. Você só conhecerá o Deus da coluna de fogo quando você estiver no deserto. Se você não passou por essas situações, você não sabe, irmão.
Muita gente, ó Deus de Jeremias. Não, querido, fala o seguinte, ó meu Deus. Amém, teu Deus. Porque o Deus de Jeremias foi aquele que se manifestou no contexto da vida de Jeremias. Se você quiser aquela mesma intensidade de Deus que se manifestou na vida de Ezequiel, de Jeremias, de Daniel, de Obadias, de Amós, você tem que estar nos mesmos contextos que eles. Se você estiver na sombra e na água fresca, tu nunca, para que você quer um Deus que fecha a boca dos leões ou esfria a força do fogo? Quando o povo estava no deserto, nas dificuldades, viu a glória, viu o suprimento. E as pessoas que têm medo de encarar as dificuldades, elas vão conhecer um Deus muito superficial. E como a prova vem para todos, e o teste vem para todos, a dificuldade vem para todos, todos somos provados, está arriscado que na hora que você precisar passar pelo vale sombrio da morte, você fraquejar. Por isso o teu espírito tem que estar preparado para o vale sombrio. Use a fé. O que diz a fé? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então prepara a tua alma para os vales. Quando eles vierem na tua vida, o Espírito te trará memória, o que te dá esperança. O que te dá esperança? Aquilo que foi dito, aquilo que está escrito, aquilo que foi pregado, aquilo que está escrito na tua alma, no teu espírito. Aleluia, Deus. É isso que vai te sustentar. Tem pessoas ainda que pensam que pertencem à geração de Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui de dentro, estou falando lá de fora. Pessoas que estão ligadas ao ministério, que estão buscando compaixões e misericórdias, estão com medo do que sobrevirá. E eu estou dizendo que eu estou respirando fundo. Eu estou dizendo que se o meu vizinho estiver usando máscara ou contaminado, eu vou continuar vivendo a minha vida normal, porque o meu Deus trouxe o vírus não para mim, mas para os outros. Aleluia. E eu tenho a promessa de que 1.000 e 10.000 mais eu. Ou tu vai chamar Deus de mentiroso nessa hora tão crucial? Aleluia. Escuta aí. Tem gente ligada à geração de Jesus Cristo, só não vai cair, sabe por quê? Por causa do nome geração Jesus Cristo. Mas a sua fé não está verdadeira. Pessoas que não vão cair, porque Deus disse para Israel um tempo: olha, eu falei isso. E quando Israel pensou assim, então Deus me ama, ele falou assim: não, eu vou fazer isso não é por amor de vocês, não, é por amor do meu próprio nome, para que o meu nome não seja envergonhado entre as nações. Vocês não são dignos. Assim tem alguns aqui dentro. Assim tem alguns ligados com a geração de Jesus Cristo, mundo afora. Mas o objetivo não é esse, meu irmão. Você tem que encampar na tua vida a palavra que diz: quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. E se vestir e revestir com essa armadura, para que não importa quantos venham a cair, tu vais ficar de pé. Não importa o que venha a acontecer, tu não vai temer. Não temerás a arma que está diante de ti. Como que diz? Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Ué, você crê nessas palavras? Então você tem medo de quê? O Salmo 91 está falando todo o mal que possa haver no mundo. Fala de trevas, mortandade, fala de peste, praga ao meio-dia. Ora, isso não é um retrato de Mateus 24, quando aponta para o final dos tempos? Esse tempo que nós estamos vivendo, porque em 10 anos a igreja será arrebatada. E quando a igreja sair da terra, ai, diz a Bíblia, 3 ai dos que habitam sobre
Cuida da tua vida, irmão. Porque você, soma aí 10 anos na tua vida, você vai estar cheio de vida e saúde muito forte. Muito forte. Aleluia. Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você vai estar aqui muito forte, forte para o arrebatamento, Deus contando com o seu testemunho até o fim. E quando Deus conta com alguém, meu irmão, Ele separa galardões da eternidade. João diz assim, olha, eu, João, no verso 9, vosso irmão e companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso é a tua vida? Aqui, olha. Sofrimento. No mundo tereis? Mas tem. Amém. Então, você vai passar por sofrimento? É projeto do Evangelho o sofrimento? Jesus disse que é um servo? Então Jesus perseverou, Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus se angustiou. Jesus se angustiou? Sim, o grande exemplo da angústia de Jesus é o Getsemane. As gotas de sangue revelam angústia. Angústia. Ora, mas Jesus não sabia de tudo. Ele não sabia que ao terceiro dia ele ia ressuscitar? Sabia, porque ele tinha dito aos seus discípulos: vamos a Jerusalém, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mas ao terceiro dia ele... Mas tinha um processo para isso. E Jesus se angustiou, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, porque para que os homens lançassem mão dele, e para que ele fosse morto e pagasse pelos pecados da humanidade, tinha que ser quebrada a união da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre estiveram unidos como um. Agora a Trindade sofreu uma ruptura. Jesus foi separado porque ele fez maldição em nosso lugar. Os pecados do mundo estavam sobre ele. Deus não contempla pecado, Deus não tem comunhão com o pecador. Então por um instante teve que repeli-lo, por amor a mim e você. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aleluia, Aleluia, Deus. Ao servo cabe ser igual ao seu Senhor, mas tem uma coisa que tu nunca serás igual ao teu Senhor: é a quebra da comunhão com o Pai. Tu nunca passarás por isto. Todos os teus sofrimentos, nenhum se comparará a isso. Foi por isso que Jesus no Getsemane está angustiado: Pai, tudo, eu morro, mas não quero perder essa comunhão. Ele sabia que ele ia ter que perder, e ele perdeu. Tem prova disso? Aonde que ele perdeu? Eli, lama sabachthani. A Bíblia diz, ou dizem os historiadores, que Jesus deu um grito angustiado: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Tu não passou por isso. Tu pode estar na fornalha como Daniel, mas não vai dar esse grito. Tu pode estar como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não ouses dizer isto. Tu pode estar numa cadeia como Pedro, Paulo, Tiago e João, ou diante da guilhotina, da espada no teu pescoço, ou com a tua cabeça na bandeja, mas não ouses dizer lá na sabachthani. Não vos veio sacrifício, não vos veio sofrimento, senão humanos, diz a Escritura. Não vos sobreveio sacrifícios, como é que diz a Bíblia? Não é sacrifício, tentação. Não nos veio tentações senão humanas. Ele foi tentado a sofrer a ruptura de uma comunhão com o Pai. Quem quer isso? Quem quer isso? Quem quer isso? Aleluia, Deus.
não temas o que estás para padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós nas prisões, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando Deus te abre uma fornalha, é para que você conheça um Deus maior do que o que você conhecia. Quando Deus te dá um vale, é para que você saiba que Ele não é só Deus dos montes, mas também dos vales. Portanto, meu irmão, guarda a tua coroa, guarda o que tens até aqui, porque o diabo vai tentar arrebanhar nesses últimos dias tudo que ele conseguir. E o diabo já arrebanhou uma massa. Todas as igrejas, eu falo isso e assumo, se houver algum Deus mais forte do que o meu, que venha lutar comigo e com o meu Deus. Todas as organizações de igreja, Batista, Nova Vida, Maranata, Assembleia, está tudo na mão do diabo. Fora das garras do diabo só existe um povo chamado Geração Jesus Cristo. Luta, guerreia, quando vier sobre ti as adversidades, as coisas menos agradáveis, lembra de Pedro, de João, de Tiago. Não quer ficar tendo tempo para lembrar de um monte de nome? Lembra do teu Senhor e saiba que ninguém padeceu mais do que Ele. E Ele não nos mentiu. Ele falou do caminho da salvação e disse que nesse caminho nós teríamos aflições. Mas vem alguém e diz: a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então escreve a tua carta e termina como João. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Vamos adorar a Deus então. O irmão está aí, vai adorar a Deus novamente. Foi o que o irmão desejar. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo, santo Deus. Quarenta. Vou me levantar e dizer ao meu
Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo e me abraçou. Vou me levantar, peguei contra ti, não mereço viver. Já não sou digno de ser chamado filho teu, Pai, perdoa-me. Mas o amor que o meu Pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou e me perdoou. Hoje sou feliz. Me encontrando, me abraçou e me perdoou. Hoje sou feliz. Hoje sou feliz. Duas, uma para sentar. Alexandre. Uma palavra de Deus assim. Uma marcha. Ok. De volta para casa. Aquele pródigo. Louvado seja Deus. A paz, irmãos. Mestre, desde domingo, Deus tem me mostrado um homem aqui na frente com um chicote grande na mão, e ele bate e abre as costas de algumas pessoas, mas quando ele bate, ele chora. Cada vez que ele bate, ele chora. Então eu vejo anjos com bisturis e aquele instrumento cirúrgico de dar ponto, e esses anjos, eles vão fechando a ferida dessas pessoas, e quando ele começa de baixo para cima na ferida, quando ele chega em cima, ele já arranca os pontos, porém a cicatriz ela permanece nas costas das pessoas. E desde domingo que Deus tem me dado essa visão. Amém. No primeiro louvor de hoje, eu vi algo muito tremendo, mestre. Eu via fazendas, grandes áreas, né, que falam. Eu via vários currais, onde tinham muitos cavalos. Eu via fazendeiros sentar nesses cavalos para galopar. E eu via que um cavalo se comunicava com outros, e eles combinavam algo dentro dos currais. Foi muito incrível essa visão, mestre. E quando o cavaleiro batia com aquelas botas do lado do cavalo, para o cavalo partir, saía algo desse lado do cavalo e entrava pelas pernas desses homens. E eu vi grandes fazendas, mestre, grandes áreas e grandes currais. Depois eu via várias pessoas em suas casas,
e eu via gatos de estimação deitados em cima, como se dormisse com a pessoa. Então ele olhava para aquela pessoa que dormia, e ele pegava a sua unha e picava bem sutilmente a pessoa se mexia, mas não acordava, e aquela pessoa era contaminada pelo aquele animal. E impressionante que os lugares que eu via, mestre, eram mansões, eram grandes apartamentos, grandes imóveis. Amém. Nessa madrugada de oração, de clamor, eu tive aquela visão com a espada, onde aquela criança estava presa a ela, com um terço na garganta. Então eu via a face de alguns irmãos da geração Jesus Cristo. Deus me mostrou bem o irmão Cláudio, o irmão Tiago, a irmã Paula, o irmão Deison, a irmã Marina, o irmão André, o irmão Alexandre, o irmão Alessandro, o irmão Reinaldo, o irmão Alexandre, a irmã Dayana, o irmão Josi, a irmã Jailma, a irmã Nivalva, a Peronice, o irmão Vasco. Enfim, mestre, eu vi vários irmãos, mas eu vi a face deles no mundo inteiro. A face dos irmãos, eu vi ela no mundo inteiro. E a visão me repôs de novo deles quebrando o terço como anjos, como os anjos fizeram neste lugar. Deus trará à tona, através desse ministério, toda a podridão e lama da Igreja Católica, Apostólica Romana. Aleluia a Deus! E Deus destronará aquela Babilônia através desse ministério, através dos seus fiéis, diz o Senhor nesta noite, mestre. Assim diz o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Até aqui, mestre. Santo Deus. Estávamos louvando o louvor Portas do Inferno. Eu tive, eu não sei se foi uma visão, eu não posso chamar isso de visão, mas eu vi como se as palavras se transformassem em algo como um poder e adentrasse em crianças que usariam isso dentro dos colégios. Foi esse o entendimento que eu tive. Esse louvor vai ser muito, muito, muito usado por Deus. Amém. Quando o momento da pregação, mestre, do Senhor falou um versículo e disse: quem está de pé, aí foi continuado o versículo: cuidado para que não caia. Nesse momento eu vi se apresentar uma grande serpente. Uma grande serpente. E o entendimento que eu tenho é esse: o diabo tem agido muito fortemente, muito, ele tem usado grande força para agir na mente de alguns, porque o projeto que Deus tem está sendo muito grande, e ele está agindo, assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Cuidado por onde vocês andam, diz o Senhor. Eu vejo pessoas entrando dentro de casa de ímpio, e o diabo lá tem uma flecha para ferir. Cuidado, Vânia, diz o Senhor. O diabo tem uma flecha para ferir muitos, não são poucos não,
Cuidado, o diabo quer ferir e tirar alguns do projeto de Deus. Cuidado, Reinaldo, manda te dizer o Senhor. Cuidado, Cícero, o diabo está sondando alguns e ele está investindo grande força, me diz o Espírito Santo de Deus. Grande força o diabo está investindo. Grande força o diabo está investindo. Isso queima dentro de mim como uma voz interior que explode na minha boca. Cuidado. Grande força o diabo está investindo para tirar e atemorizar alguns do projeto que virá. Assim me manda dizer o Senhor. Quando o irmão Altair estava cantando esse louvor do Filho Pródigo, esse último louvor, eu tive uma visão de uma máscara, mas não é essa máscara cirúrgica, é aquela máscara que tem aquela parte contra a química, uma máscara grande que fecha todo o rosto e ela tem um respirador redondo embaixo. Então eu vi essa máscara como sendo rachada e entrando algo preto, como se fossem umas bolinhas, adentravam por essa máscara muito fortemente. E o louvor foi prosseguindo e eu tive uma visão onde eu vi um grande anjo e ele tinha correntes de ouro e essas correntes ficavam nele pelo ombro e os braços dele estavam abertos e caíam partes dessa corrente para a terra. Essa corrente caía, parte dela para a terra. E eram pego algumas pessoas, né? Pegos não, essa corrente se apresentava, essa corrente de ouro na frente da pessoa, e a pessoa segurava nela e ela saía do chão. E o anjo passeava com essas pessoas, como que demonstrando essas pessoas assim, como uma glória, assim, ele carregava essas pessoas. E eram alguns do ministério. Eu vi nitidamente o profeta André e o Alexandre. Eu vi eles nitidamente. Os outros eu não consegui ver. E ele andava com essas pessoas pela terra. Amém. Bem, alguém mais? Mestre, durante a palavra, eu via o organismo das pessoas da geração de Jesus Cristo serem transformados nesta noite. Eu via vários organismos não sentirem falta de alguns alimentos. O que eles ingeriam eram suficientes para os satisfazerem por 40 dias, diz o Deus da geração de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Bendito é o Deus Santo e maravilhoso. Tu crê? Se tu crês em algo mais da parte do Senhor, quem quer ir para casa? Quem sair antes da hora, a corona vai te dar uma carona. Quem tem medo de vírus aí? Você que sabe. Não tenha medo, amém? Deus está no controle? Você falou isso a vida inteira? Deus está no controle. Eu quero ver agora, amém? Agora é hora de você crer que verdadeiramente Deus está no controle. Vamos agradecer ao nosso Deus então. Bendito, glorioso, majestoso Deus, santo, onipotente.
Deus, recebe a nossa gratidão, adoração. O Senhor é um Deus de perfeição, ó Deus. E o teu raio, Senhor, atinge a quem tu queres. E os ventos, ó Deus, carregam quem tu desejares. E as tuas bênçãos caem sobre quem tu assim determinares. Porque nenhum dos teus planos, ó Deus, pode ser frustrado, pois tu dominas sobre terra, céu e mar. Leva-nos, Deus, na tua graça, debaixo das tuas onipotentes asas, pois aqui estão os teus últimos guerreiros, que são os últimos